Bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Bem, Ana, tudo bem, Ana? Bem-vindo. Boa tarde. Vadir, a gente viu aqui o discurso da juíza. Foi da juíza ou da procuradora? Juíza, né, Ana? Juíza. Juíza, a juíza. Né? O discurso da juíza com a sentença, né, com parte, né, da sentença, o discurso bonito dos assassinos da Marielle. Né? Um discurso bonito. Depois a gente vê a coletiva dos familiares da Marielle, né, também uma coletiva bem emocionante. Aí a gente estava comentando aqui sobre a milícia no Rio de Janeiro, né, falta ainda condenar os mandantes e desmontar a milícia, que ainda é um problema grave no Rio de Janeiro. Como é que você viu essa condenação dos assassinos de Marielle? Qual a expectativa que você vê para os mandantes e para a milícia, de forma geral? Miguel, olha só, eu não vi a matéria. Estou sabendo por você agora que a sentença... Eu saí de um despacho no Ministério para vir aqui conversar com vocês, então eu não vi. Né? Então não sei, enfim, não sei os detalhes da sentença. Agora, foram condenados, né? E agora é ver a questão dos mandantes, né? A questão dos mandantes, e essa questão da milícia, rapaz, isso no Rio de Janeiro, isso hoje é um dado estrutural da sociedade do Rio de Janeiro. Né? Se não houver uma vontade política de enfrentamento à milícia no estado do Rio de Janeiro, isso vai ser algo que vai permanecer durante muito tempo. Eu não vejo perspectiva de curto prazo para a resolução do problema de milícia no Rio de Janeiro, porque a milícia está entranhada em todo o aparelho de Estado no Rio de Janeiro. Está entranhada no judiciário, na polícia, no executivo, no legislativo, enfim. Então, não é algo simples, não. Muito bem. Ana, Yara, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Vadir, porque eu assisti ontem, Vadir, você falando lá no lançamento do livro do Apio e do Nassif. Eu assisti todo o evento, né? Foi muito bom. Teve o Cacai fez um discurso bonito, né? O Nassif fez uma fala muito bonita. Tem até o vídeo aí que eu separei para a gente ver. Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse lançamento que você participou. Coloca aí na tela aqui, sem som mesmo, só para a gente, só para ilustrar. E aí, enquanto isso, o Vadir faz uns comentários. Vadir, na sua opinião, qual o significado do lançamento desse evento, né, que você participou? Qual a sensação que você teve? Miguel, a Lava Jato é algo cujo balanço ainda está incompleto. Né? Então, o que eu destaquei lá quando me foi dada a fala, me concedida a fala, foi destacar isso. Esses dois livros, como outros que estão aí em circulação, artigos, livros, etc., estão conformando aí um conjunto, né, de balanço de algo que ainda está para se concluir. A Lava Jato, todo mundo sabe, foi um flagelo na sociedade brasileira. Foi um momento em que o sistema de justiça foi acossado, né, e foi assenhoreado pelo crime organizado. Eu considero a Lava Jato uma organização criminosa, eu sempre disse isso. E espero, inclusive, que os seus integrantes não sejam beneficiados com a impunidade como os torturadores da época da ditadura foram, né, porque eles cometeram crimes. Né? E agora está na mão do Procurador-Geral da República dar consequência ao relatório do Conselho Nacional de Justiça, né, que aponta uma série de crimes praticados por esses agentes públicos. Né? Isso não pode ficar impune. Né?
Bom, agora, foi muito importante, né? E quanto mais trabalhos forem produzidos acerca da Lava Jato, o que me preocupa, eu tenho também alertado sobre isso, é não ficar... Primeiro, eu tenho dificuldade com esse termo lawfare, né? Todo estrangeirismo, para mim, eu tenho dificuldade em absorver isso. E não ficar banalizando isso, porque eu tenho notado em alguns colegas, em algumas pessoas, qualquer, enfim, situação hoje no Poder Judiciário, no Ministério Público, né? Se aponta, isso aqui é lawfare, né? Se isso aí se consolidar, perde a força a denúncia da Lava Jato, que ali sim foi o verdadeiro lawfare, né? Ali sim foi... Porque se você ficar dizendo, não, o Judiciário e o Ministério Público sempre praticaram o lawfare, isso perde o sentido do objeto que você quer combater, né? Mas esse balanço da Lava Jato é algo que é fundamental, é um desafio que nós temos que enfrentar e lutar para que os crimes que eles cometeram sejam devidamente esclarecidos e punidos. Aninha, quer fazer um comentário? Eu queria ouvir um pouquinho, eu fiquei curiosa, que eu não... Bota o som um pouco aí para a gente ouvir, para sentir o clima. Nós vimos aqui. E mais, e aquela grande preocupação da primeira Constituição escrita, né, evitar, né, que se formassem grupos de arqui-inimigos, o sectarismo. O sectarismo é a origem, sem dúvida alguma, do direito constitucional contemporâneo, né, histórico e também contemporâneo. Tudo isso que nós vivenciamos de perto aqui no Brasil e que teve como apogeu o 8 de janeiro. Então, todos aqueles para quem eu estou falando hoje, eu vejo, né, pessoas experientes, gabaritadas, pessoas que têm uma visão crítica também de mundo. Eu não estou falando aqui para os meus alunos que estão aí com 18, 19 anos de idade e todos assim muito encantados com as bandeiras da ultradireita, e é difícil demovê-los, às vezes, mostrar, né, que nós temos um outro lado, que a Lua tem uma face oculta, mas a grande questão é essa. Como é que nós vamos criar mecanismos para o futuro, depois de encaminhadas essas denúncias pela Procuradoria-Geral da República, em relação a esses personagens que também... Nós não podemos cair no truque que foi criado por eles. O truque que foi criado era transformar Moro e Dallagnol e outros personagens, Bretas, em heróis da pátria durante um determinado momento, né? Isso se fez uma construção, isso é fruto de uma inteligência, de uma massificação, que também remete, em última análise, também o que acontecia no Reich alemão na década de 30. Mas o fato concreto é esse. Assim como nunca foram heróis, também não são aqueles responsáveis exclusivos por tudo que aconteceu. E nisso o livro do Nassif é muito feliz, que ele retira, ele desvela essa realidade. Ele diz, olha, né, o lawfare, a Lava Jato, que é uma expressão concreta do lawfare que nós visualizamos muito claramente, mais no Rio de Janeiro e no Paraná, em Curitiba, mas que se espraiou aí por tantos estados brasileiros. Nós temos aqui pessoas que vivenciaram, infelizmente, isso. Mas o fato concreto é esse. Nós estamos dentro de um embate geopolítico muito maior, e não é só Elon Musk versus Supremo Tribunal Federal. Nós temos, sem dúvida nenhuma, a arrogância das potências, que seja lá nos seus estertores ou não, e com a ideia de hostilizar, de agredir a nossa soberania, de entrar na nossa casa e dizer o que nós devemos vestir, comer, gostar e não gostar, e comprar acima de tudo, né? A religião que nós devemos professar, enfim, a nossa programação mental diária. Tá bom, Gui, só para então, isso um pouquinho, eles... sentir o clima. Viu? Eu queria fazer uma pergunta para o Damu.
Eu queria sair um pouquinho especificamente da Lava Jato e falar de uma questão bem contemporânea desse plano, dessa PEC, né, para o setor da segurança pública, que o presidente Lula fez aquela reunião ontem com os governadores. Uma coisa que me chamou a atenção foi a fala do Lewandowski, em que, pegando essa fala aí também do Apio, sobre a questão da Constituição, ele fala que a nossa Constituição, de certa forma, estaria já precisando de uma atualização, digamos assim, porque o mundo da criminalidade teria mudado e tudo mais. Queria te perguntar como você vê esse plano do presidente Lula para a segurança pública, de uma forma geral, para os estados e para o governo federal, e a possibilidade de que ele realmente seja aprovado. Olha, essa questão da segurança pública para o cidadão comum na cabeça do cidadão comum, isso é uma responsabilidade do governo federal. Ah, não, mas a Constituição atribui aos estados a administração e o comando da segurança pública. O cidadão comum não fica lendo a Constituição, né? E isso até pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu via colegas, companheiros, na época do parlamento, ou como cidadão, sobretudo do Rio de Janeiro, o governo federal tem que se afastar disso, porque isso é uma batata quente que você vê. Toda pesquisa, quando entra no negócio de questão de segurança pública, a avaliação é negativa e recai sobre o governo federal. Então, isso é um dado objetivo. Não adianta fugir disso e não adianta tapar o sol com a peneira, né? E por que a Constituição de 88 atribuiu aos estados a responsabilidade sobre o tema segurança pública? Porque a ditadura era exercida pelo Poder Executivo Federal, né? Toda a Constituição de virada, toda a Constituição que marca a derrubada ou a superação de um regime autoritário para a democracia, dá uma guinada, né? O Ministério Público foi ultra fortalecido pela Constituição, pela Constituinte, pela Constituição de 88. E hoje nós vemos o que é o Ministério Público, né? O que foi e o que ainda é o Ministério Público no sentido de abusar do poder, abusar das atribuições que lhe foram conferidas. Na época, em 88, isso foi saudado como uma conquista democrática. E quem defendeu esse modelo de Ministério Público hipertrofiado foi a esquerda na Constituinte. Vocês pegarem os diálogos, os debates ali entre os constituintes, vocês vão ver que os liberais, né, que nós agora chamamos de direita, alertavam para isso. Olha, nós estamos criando um monstro. E, de fato, criou-se um monstro. E, da mesma maneira, então, tudo aquilo que cheirasse a poder executivo, que cheirasse a poder central, era visto com desconfiança na Constituinte, porque era natural, estava saindo de uma ditadura. Daí ter se atribuído aos estados. E o que acontece hoje? Os estados, aí entra essa questão, de fato, da nova criminalidade, uma criminalidade mais organizada, mais violenta, mais espraiada, mais capilarizada no território nacional. Criminalidade hoje é um fenômeno, o crime não é mais local, o crime é nacional e transnacional. Então, a PEC, ela parte dessa constatação que está correta. E a PEC, em linhas gerais, é um bom documento. Bom para início de debate, coisa que a esquerda nunca quis fazer, o debate sobre segurança pública. A esquerda sempre fugiu disso como o diabo foge da cruz. Que era assim, direitos humanos é com a gente, segurança pública é com a direita. E nós pagamos um preço alto até hoje por conta desse equívoco, né? Segurança pública não é tema exclusivo da direita, né? Então, a PEC, ela, do meu ponto de vista, ela tem essa virtude, né? Primeiro, reconhecer uma realidade. O governo federal tem que assumir a sua responsabilidade na questão da segurança pública.
e abrir o debate. Né? Abrir o debate. Agora, vocês veem aí, o noticiário já está dizendo, a bancada da bala já está se mobilizando contra a PEC, né? Já vai convocar o Lewandowski lá para falar, para explicar, para cobrar satisfação, enfim. Não vai ser um debate fácil. Não vai ser, né, no Congresso Nacional. Vadir, mas a expectativa do Ministério é que essa PEC ela seja votada quando? Tem alguma meta? É para o semestre que vem? Quando que vai o cidadão comum vai sentir na prática os efeitos dessa PEC? Para esse ano, eu acho meio difícil, né? Pelo que eu conheço do Congresso Nacional, é muito difícil. Quase que impossível. Falta quanto tempo para... Nós estamos entrando em novembro. Né? Já entramos em novembro. Faltam 4 a 5 semanas. Não tem como. Não tem como. Isso vai ficar para a próxima legislatura. Mas é bom que o debate, a partir dessa reunião de ontem com os governadores, o debate foi aberto. Né? E agora vão ser essas escaramuças, né? Vão chamar o ministro para prestar esclarecimentos lá na Câmara, não sei o quê. Mas é até bom que isso aconteça, que vai criando, como se diz aí, antes dos jogos de futebol, o clima de esquenta. Né? Um ambiente, né, de debate. Exato. Embora rebaixado, né? A extrema-direita sempre rebaixa o debate, sobretudo quando se trata de segurança pública, mas pelo menos bota o tema em pauta. Por falar em debate rebaixado, Caiado foi o que mais atacou, digamos assim, o projeto, né, Miguel, ontem. E a gente tem, não sei se você quer passar os vídeos, né? Tem os vídeos aí também. Tem um videozinho do Caiado, que o Caiado ele falou que lá em Goiás não tem problema de segurança pública, que não tem assalto. Aí o Lula tirou... Ele resolveu, né? Ele fala que ele resolveu. Bom, então tá. Então, podia acrescentar um dispositivo na PEC, né, dizendo que não se aplica a Goiás. Goiás não tem problema de segurança pública, já que o governador afirma isso de forma tão categórica. Né? Eu acho que foi um erro do Caiado não ter ido. Aliás, foi um erro dos governadores que não foram. Erro, né? Mas o Caiado foi, não? Acho que ele foi. Ele falou foi. Lá. Tem o videozinho dele, coloca aí. O presidente Lula coloca o videozinho aí, Bill. Na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás. Não rouba nenhum mais. Tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. O presidente aproveitou para ironizar, né? De fato, uma fala absolutamente destituída de sentido, mas é um sentimento de diversos governadores que não querem perder. Eles veem a PEC com desconfiança, que acham que vão perder poder, né? Vão perder autonomia. Mas isso faz parte do debate, pô. Isso faz parte do debate. Essa questão de segurança pública, os entes federados são complementares. Né? Agora, e tem governador que não quer deixar, né, de pautar a segurança pública pela marca da letalidade, da política de extermínio. Né? E nós sabemos que política de segurança pública aqui no Brasil
sobretudo em determinados estados, como o meu, como no Rio de Janeiro, é marcada pela política de extermínio, né? Por parte da polícia. São polícias altamente letais, né? A PEC, eu repito, ela já traz essa virtude em si, ela vai abrir o debate, até para falas como essa do governador de Goiás. Depois eu escutei uma entrevista com ele, em que ele também faz um ataque duro à PEC. Ele diz que é o seguinte: na prática, nós, governadores, vamos pagar as polícias, mas quem vai mandar é o governo federal. Uma briga. A essência é essa, né? O que, no fundo do questionamento é isso aí. Né? Logo depois ele deu uma entrevista. Que não dão conta e não reconhecem. Toda hora, você vê, o governador do Rio, que é outro que também não é simpático à PEC, mas está pedindo ajuda ao governo federal. É sempre isso. O Rio de Janeiro é, historicamente, nos últimos tempos, quem mais pede, né? O apoio do governo federal para não dá conta. Porque o Rio está vivendo o Rio vive uma crise na segurança pública muito grave há muitos anos, né? E recentemente teve uns episódios ainda que geraram comoção nacional, né? O Rio está numa situação bem problemática. Ô, Vadir, falar em Rio, como é que você viu, qual o balanço que você faz aí das eleições? Passou o segundo turno, agora já dá para a gente começar a fazer um balanço mais completo. Quais são as suas primeiras impressões? Olha, Miguel, como eu não estive engajado em nenhuma campanha, né? Estou morando em Brasília não tem eleição municipal e não me engajei em nenhuma candidatura, enfim. Só fui ao Rio votar, né? Aí você perde um pouco de... não está lá vivendo, né? Mas o que eu acho, aí eu vou falar do ponto de vista do PT, da esquerda em geral, nós temos que ter uma justa medida aí de não cair, né, cair numa visão de que fomos vitoriosos e também não cair no derrotismo, né? Porra, perdemos, o PT está acabando. Nós temos que encontrar aí, né, uma visão equilibrada do que foi esse processo eleitoral. Eu não acho que nós tenhamos sido implacavelmente derrotados, mas também não acho que nós saímos vitoriosos, porque se ficar o cálculo matemático, não, o PT em 2020 fez, sei lá, 500 vereadores, agora fez 1.000 vereadores, ganhamos. Não é assim, né? O PT tem problemas, a esquerda tem problemas de se apresentar com identidade de esquerda, né? Não só nos processos eleitorais, mas nos embates da política. O fato de nós lá atrás, né, termos aceitado, né, aceitado em virar partido constitucional, em aceitar a ordem, que não fomos nós que impusemos, mas a ordem do Estado Democrático de Direito, como preconiza a Constituição, ela cobra um preço também, porque a gente foi perdendo identidade, né? Hoje, quem é visto como questionador do establishment não é mais da esquerda, é a extrema-direita, né? É a extrema-direita. Nós não somos mais vistos como aqueles que contestam a ordem vigente. E essa sempre foi uma característica dos processos de esquerda, dos processos revolucionários, enfim. E acho que o PT, já há algum tempo, vem sofrendo, né? Está se tornando um partido muito burocratizado. Eu falo PT porque é o maior partido de esquerda, né? Quando se fala esquerda aqui no Brasil, você tem que falar de PT. É o partido que conta. E nós temos que fazer uma ampla reflexão sobre isso, né?
Nós estamos muito distanciados das lutas de verdade, das lutas sociais, né? Enfim, nós temos que ter muita clareza e abertura para debater isso, né? Então, eu não tenho um balanço definitivo dessas eleições, mas não fui dormir com um saco de gelo na cabeça por achar que fomos implacavelmente derrotados, mas também estamos longe de termos sido dizer que não. Essas eleições marcam uma inflexão do PT em relação a eleições passadas. Também não é. Também não é. E o PT não pode ser um partido, não foi para isso que ele foi criado, não foi para isso que ele se distinguiu. Nós temos muito orgulho de dizer que nós éramos diferentes dos outros partidos. O PT não pode se resumir a ser um partido como os outros, que só disputa eleição, né? Só se organiza para disputar a eleição. E espaço no aparelho de Estado. Nós temos que voltar a nos conectar com a sociedade contemporânea. Nós estamos um tanto desconectados. Muito bem. E essas eleições para a Câmara dos Deputados? Já podemos declarar Hugo Motta vencedor? Ou ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte? Está um blocão, né? Está um blocão aí apoiando o Hugo Motta, né? Só se, enfim, todo processo eleitoral, ainda que seja um processo eleitoral restrito e corporativo, como é da Câmara dos Deputados, ele pode trazer surpresa, mas vai ter que ser uma surpresa muito grande para o Hugo Motta não ser o vitorioso, né? É uma articulação muito ampla, né? Pega todo o arco, basicamente, da política brasileira, né? Do que está ali na Câmara. Então, provavelmente ele vai ser o presidente da Câmara. Isso pode ser considerado uma continuação da presidência do Lira? Vamos ver. Eu convivi com os dois lá na Câmara. O Hugo Motta era mais novinho, né? Mas já ali um pupilo do Eduardo Cunha na época, né? Cunha, né? E o Lira já é alguém com uma estrada mais longa, né? É um oligarca lá de Alagoas, mais cascudo, né? Vamos ver. São estilos. O Hugo tem um estilo mais soft, né? do que o Arthur Lira, né? Então vamos ver como é que ele vai se conduzir na presidência, né? Provavelmente a mesa diretora, né, ela vai ter que expressar esse blocão que está apoiando, que aderiu à candidatura do Hugo Motta, né? Isso pode ser um fator positivo, né? O Hugo não ter esses poderes ditatoriais incontrastados. Aliás, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tem poderes ditatoriais mesmo. O regimento interno, os regimentos internos são muito presidencialistas. Né? São. Eles têm um poderosos. Né? Enfim, vamos ver. Vamos ver. Vadir, última pergunta aqui, antes de liberar você, sobre geopolítica. Teve esse encontro em Kazan, dos BRICS. O presidente Lula não pôde ir porque ele acabou se acidentando nas vésperas, mas foi um evento muito importante, né, que marca aí uma tentativa de alterar o jogo geopolítico, né, e criar um ambiente mais livre do imperialismo. Como é que você leu e analisou esse evento? Olha, Miguel, foi uma reunião muito importante, né? Foi uma pena o presidente não ter podido comparecer, né, por conta desse acidente doméstico, mas eu acho que para o arejamento das relações internacionais, se é possível pretender que isso aconteça, os BRICS são muito importantes, né? São uma alternativa
de debate e de poder em relação ao bloco hegemonizado pelos Estados Unidos, né? É assim que eu encaro os BRICS. Essa questão do veto à Venezuela, os BRICS são um bloco econômico. Se a gente for estabelecer esse critério de democracia, não tem BRICS. Se pegar... Então, eu não sei exatamente, né? Aí é uma questão da política externa brasileira, do governo brasileiro. Talvez haja algo que a gente não esteja enxergando, mas esse veto à Venezuela... Eu sinceramente, eu não consigo entender, né? Com muita clareza, né? Acho que a questão não deveria ser reclamos sobre perfil de democracia, porque se for assim, nem no bloco nem no outro, né? Os Estados Unidos são apoiadores a ele, sempre foram, né? Das mais diversas ditaduras, né? Como são até hoje. E lá no BRICS, por exemplo, China e Rússia não obedecem aos padrões daquilo que o estabelecimento brasileiro diz que é democracia. China e Rússia não obedecem esse perfil, né? Então, vamos ver se mais à frente esse imbróglio aí seja resolvido. Muito bem, Vadir. Muito obrigado pela entrevista. Bom final de semana para você. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Vadir. Obrigada. Bom trabalho. Tchau.